Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de responder a tag Medos Literários. Eu vi essa tag lá no canal da Morgana, vou deixar o vídeo aqui direto para vocês irem lá assistir depois que terminar esse vídeo. Eu adoro acompanhar o canal dela, então me inspirei para responder essa tag de Medos Literários. Estou com a minha colinha de perguntas aqui. E vamos lá. A primeira pergunta é: qual livro você tem medo da linguagem? E aqui eu separei algumas opções. A primeira não tá aqui, mas eu vou deixar a fotinha aqui para vocês, que é A Divina Comédia, do Dante. A Fê tá lendo esse livro e eu confesso que eu tenho medinho de ler esse livro pela linguagem, por ser muito difícil de entender. Então eu sei que quando eu fizer essa leitura eu vou precisar de muito material de apoio, Dona Fernanda, que se cuide, porque vou recorrer a ela. Então é uma leitura que eu tenho bastante medo. Não tenho aqui ainda, mas pretendo adquirir. E também separei aqui Fausto, que eu tenho nessa edição da Editora 34. São 2 tomos e apesar de ter gostado de Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe, de querer ler outras coisas dele, eu tenho medo de ler Fausto. Pela linguagem, por ser difícil, por ter medo de entender. Esse é um medinho literário. Mais um que eu tenho aqui, que é a Odisseia, de Homero. E tanto a Ilíada quanto a Odisseia eu tenho um pouquinho de medo. Essa edição aqui é da Sétimo Selo. Inclusive, nós temos cupom de desconto no site da editora Sétimo Selo e de todo o grupo Sedete. É só digitar lá no site SIDA5 na finalização da compra que você ganha um descontinho. Enfim, tenho medo porque eu não gosto muito de literatura grega, não entendo muito dos mitos gregos, então eu sei que tem que entender um pouco. Então esse é o terceiro livro aí que eu tenho medo de ler. A segunda pergunta é: medo do tamanho. Um dos meus medos era Os Miseráveis, mas eu estou lendo a passos lentos. A passos lentos. Mas estou lendo Os Miseráveis, então aí enfrentei esse medo. E um outro que eu tenho medo do tamanho, ele não tá aqui porque eu não tenho ele, é Guerra e Paz, do Tolstói. Eu sei que a linguagem do Tolstói é muito boa, então não é por isso, é realmente pelo tamanho, né, encarar essa jornada aí de Guerra e Paz, então essa é a minha escolha pelo tamanho. A terceira pergunta é: um livro que você tem medo de gatilho? Aqui é um também que eu não tenho, que é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Vou deixar a foto aqui. A Fê leu, que eu sei que tem assuntos bem delicados, que dão alguns gatilhos. A Fê até falou pra mim que acha que é um livro que eu não vou gostar, então esse é um livro que eu tenho medo de ler pelo gatilho. Medo de ressaca literária. Aqui eu acho que é meio difícil você saber, porque eu só sei disso depois que eu termino o livro, né? Vai depender muito da sensação que o livro me causa, enfim, de vários fatores, mas eu coloquei 2 aqui, que é Grandes Esperanças, do Dickens. Esse aqui tá na minha lista de livros para ler antes dos 35 anos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no box da descrição. E eu tenho medo porque eu gosto muito da era vitoriana, de escritores ingleses. Tenho medo de ler e não querer ler mais nada depois. Eu li só Uma Canção de Natal, do Dickens, mas acho que ele tem muito potencial para se tornar um dos meus autores favoritos. Inclusive, se você já leu alguma outra obra do Dickens, deixa aqui nos comentários, mas eu tenho medo de ler Grandes Esperanças e depois não querer ler mais nada. Eu tenho medo que isso aconteça também com Ana Karenina, do Tolstói. Apesar de ser um livro bem grandão, eu acho que é um livro que vai fluir muito, mas que vai deixar aquela ressaquinha literária de não querer ler nada mais, de ficar ali envolvida por um tempo depois que terminar o livro. Então, Ana Caio também tenho esse medo que me dê ressaca literária. A próxima pergunta é: um livro que você tem medo de se decepcionar ou de se frustrar? E aqui eu coloquei As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, porque eu não gosto tanto assim de ler fantasia. Então eu tenho medo, porque eu amo C.S. Lewis, ele é o meu autor favorito aí da vida. Eu gosto muito, leio sempre os livros dele, né? Gosto sempre de estar lendo algo do Lewis. Gosto muito dos de não ficção ou dos livros em cartas dele, né? Como Cartas a Mal, com Cartas de um Diabo Seu Aprendiz. Mas eu tenho medo de ler as Crônicas de Nárnia e me decepcionar, de não ser tudo aquilo, de eu não gostar de um livro do meu autor favorito. Eu sei que faz parte, mas eu tenho medo
de me frustrar com as Crônicas de Nárnia. A próxima pergunta é: um livro que você tem medo de recomendar? E aqui, apesar de eu ter medo de recomendar, é um livro que se tornou um dos meus favoritos do ano passado, um dos meus favoritos da vida. Eu fico pensando ainda nesse livro, fazem 6 meses que eu li ele, mas esse livro é maravilhoso, que é Judas, o Obscuro, do Thomas Hardy. É aí da era vitoriana, então é um gênero, né, que eu gosto muito de autores ingleses. E eu sei que esse livro não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, porque tem alguns gatilhos nele. É um livro pesado, é um livro melancólico, mas é um livro muito bem escrito. A partir do momento que você lê Judas o Obscuro, você nunca mais para de pensar nele. É simplesmente assim, maravilhoso, te envolve. O poder da escrita do Thomas Hardy, assim, é sem dúvidas incrível, eu não sei o que dizer. Esse livro, ele ainda mexe muito comigo, como eu falei. Eu li em outubro do ano passado e, gente, esse livro mexe muito, muito comigo. Eu fico pensando na história do Judas, no final. Será que ele poderia ter tido um final diferente por causa das suas escolhas? Enfim, é maravilhoso. Mas eu não recomendo para todo mundo. Inclusive, não recomendo se a pessoa aí tá num período que não tá muito good vibes, tá numa bad vibes, né? Então, se a pessoa tá um pouco depressiva, se você tá se sentindo mais melancólico, porque é um livro pesado. Mas é maravilhoso. A sétima pergunta é: um livro que você tem medo que acabe? E aqui eu coloquei uma série, né? Uma saga que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu li O Continente ano passado e confesso que eu tenho medo de terminar, de continuar a ler a série, porque eu tenho medo que acabe e não ter mais nada de Tempo e Vento para ler. Apesar de ter as obras, né, do Érico Veríssimo, e tem várias obras, eu tenho medo de terminar O Tempo e o Vento, mas eu juro que esse ano eu preciso pelo menos ler o Retrato. Quero ver se termina a saga inteira. Mas o Retrato é um compromisso que eu tenho aqui com vocês, inclusive está na minha lista de 12 livros para esse ano. E a escrita do Érico é fenomenal. E é óbvio que eu não poderia deixar de trazer o meu autor favorito, que é C.S. Lewis. E eu tenho medo que acabem as obras do Lewis e não tenho mais nada. Apesar da Thomas Nelson sempre estar publicando coisas dele, né? E eu tenho certeza que eu sempre vou estar relendo livros de C.S. Lewis, porque é impossível você, numa leitura, você tirar tudo de aprendizado que tem no livro. Eu acho que tem livros que você tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes. Os livros do C.S. Lewis, né, são livros mais densos, então, numa primeira leitura você não consegue absorver tudo que o livro quer falar com você, mas mesmo assim, eu tenho medo que acabe as obras do C.S. Lewis. A oitava e última pergunta é: um livro que você tem medo que desande? Aqui eu vou colocar 2 opções. A primeira é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu comecei a ler Os Irmãos Karamazov e não consegui terminar. Então eu tenho muito medo de começar Crime e Castigo e não conseguir terminar o livro, né? Tenho medo que desande no meio do caminho, que fique muito difícil, que eu queira desistir. Então confesso que eu tenho esse medo. E o outro que eu selecionei aqui é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Também eu ouvi falar que esse livro é maravilhoso, mas ele é difícil de ler, então eu tenho medo de desandar no meio da leitura, sabe? De você estar ali super empolgada, porque eu tenho muita vontade de ler esse livro, também está na minha lista de livros dos 35, mas tenho medo que essa leitura desande do meio para o final, de que eu não acabe o livro e que eu abandone. Se você já leu alguns desses livros, me conta aqui nos comentários. Se você ainda não leu, me conta se você ficou curioso para ler algum. Confesso que esses são os meus medinhos literários. Eu achei essa tag muito legal. Os livros que eu estei aqui, que eu ainda não tenho, estão todos na minha lista de desejados. Caso vocês queiram dar uma olhadinha e vai que vocês queiram me presentear, né? É uma forma de apoiar o canal e eu vou ficar muito feliz. Vou deixar aqui o meu link geral da Amazon, lembrando que comprando qualquer item da Amazon através desses links, você ajuda muito, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, sempre temos vídeos novos. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito. E se você quer ler mais, eu tenho um clube do livro online gratuito, vou deixar aqui o formulário de inscrição, o Insta do clube, também meu Insta pessoal, caso você queira me seguir. Lá eu posto sempre em tempo real que eu tô lendo. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.